Hoje o nosso palestrante é o nosso irmão Cláudio. Cláudio, me diga, nós tivemos um grande problema ecológico recentemente em Brumadinho. O que tem o Espiritismo a ver com a defesa da natureza? Paulo, boa tarde. Na verdade tem tudo a ver, né? Um grande palestrante espírita, que é o André Trigueiro, ele é jornalista e é um grande militante da causa ambiental. Ele tem um livro escrito, inclusive, sobre isso, que é Espiritismo e Ecologia, ou Espiritismo e Meio Ambiente, uma coisa assim, que eu recomendo muito que se leia. Na verdade, a nossa relação com o meio ambiente, ela determina, né, os traços da nossa evolução, né? O que foi posto aqui nesse planeta para nos servir, para servir a todos os seres vivos, precisa de um cuidado e precisa de uma harmonia para continuar nos servindo, e precisa do nosso respeito, do nosso olhar atento, porque é por meio dos fenômenos naturais, é por meio do livro da vida, do livro da natureza, que o Criador fala conosco. Então, do momento em que nós dizemos, eu insisto sempre nisso, amar a Deus sobre todas as coisas, é amar cada criatura que Ele colocou nesse universo, porque cada criatura tem um propósito, cada criatura é um livro, né, com uma história, com uma finalidade, que foi posta para pelo Criador, aqui para que pudesse também cumprir a sua jornada de evolução, para que pudesse também contribuir. Essa semana saiu um estudo muito interessante, que foi publicado na revista National Geographic, um estudo científico, feito a partir de flores em Israel, e aí, por meio de aparelhos muito delicados, se mediu a concentração de néctar nas flores, em diversas ocasiões, com uma música ambiente, com um barulho, com um ruído e com um barulho que simulava o barulho da aproximação da abelha na hora de coletar o néctar. Então, através desse estudo se comprovou que mais ou menos cerca de 5 a 10 minutos depois que as flores foram expostas ao barulho de aproximação das abelhas, elas aumentaram a concentração de néctar em até 30%. É uma estratégia evolutiva para poder melhorar as condições de polinização. E diversos outros estudos já foram feitos no sentido de que quando um primeiro enxame passa coletando pólen, pega em algumas flores próximas, que essa taxa de concentração de néctar vai aumentando à medida que os enxames vão se aproximando, ou seja, as plantas dão uma resposta muito inteligente, né? Existem mecanismos aí da evolução que são muito complexos, que a gente não conhece, que a gente não imagina. Então, quando você dizima 1 hectare de floresta amazônica, de cerrado, de caatinga, de mata atlântica, de pantanal, de pampa, de qualquer bioma, para poder instalar uma lavoura de monocultura, por exemplo, você está dizimando uma quantidade imensa de vida, de animais, de plantas, de insetos, de fungos, de bactérias, que pode ter um valor incalculável na defesa da vida, no controle de doenças, na resistência de determinadas plantas que podem ser de interesse para a alimentação. Então nós, enquanto espíritas, precisamos preservar a vida na sua plenitude e entender que aquilo que foi posto pelo Criador desse planeta foi posto para que também nos servisse, mas para que servisse a toda criatura que foi de todo o Criador. Então tudo que está no universo existe, tem uma finalidade, merece o nosso cuidado e merece o nosso respeito. Cuidar do meio ambiente é preservar as árvores. Se você não preserva as árvores, você não tem água. Se você não cuida do solo, você não tem água, você não tem alimento, né? E em última instância, o que se come é o alimento, o que se consome é a água. Tem um provérbio indígena, se não me engano, de índios da América do Norte, que ele fala que o homem só vai entender depois que a última árvore estiver morta, que o último leito de rio estiver seco, que o último peixe estiver contaminado, que dinheiro não se come. Então nós, enquanto espíritas, precisamos ter, enquanto cristãos, precisamos ter essa atitude ética para com o meio ambiente, porque cuidar da natureza é cuidar da vida. Cláudio, há pouco tempo eu vi um comentário a respeito de que os terremotos, os maremotos e os cataclismas são uma resposta da espiritualidade aos abusos dos seres humanos. Teria alguma procedência tal argumentação? Olha, eu entendo que é possível que haja sim um fundamento se a gente partir do nosso olhar enquanto espíritos eternos, né? Na verdade imortais, eternos não, enquanto espíritos imortais, que o nosso caminhar ele é em busca de uma evolução e que a Terra evolui também.
É possível que em determinada região, em determinada época, esses desastres naturais possam ter sido ordenados de alguma forma pela espiritualidade com um fim, com um propósito específico. O que a gente entende é que por mais que doa, por mais que traga tristeza, em algum momento há de se explicar, né, por que aquilo ali pode ter acontecido. Eu não sei se ainda nos dias de hoje se pode configurar dessa forma, mas a gente sabe que a Terra é dinâmica, o planeta é dinâmico e que essas são manifestações, são formas de se ajustar, né? E que são processos comuns também da evolução do planeta. Então eu acredito que possa haver alguma correlação sim em algum outro aspecto, em uma ou outra época, mas eu não acho que haja uma correlação direta, que toda vez que acontecer alguma coisa, seja porque a espiritualidade está querendo dar um puxão de orelha na gente. Às vezes são processos naturais pelos quais a Terra precisa passar mesmo, inclusive de ajustes com vistas a vir a se tornar um planeta de regeneração. Então eu não acho que possa ter uma causalidade direta, não. Acho que pode ser tá relacionado a fenômenos naturais mesmo. Cláudio, nós temos na nossa história inúmeros iluminados. Temos Buda, temos Gandhi, temos, enfim, o próprio Cristo. O que significa tanto iluminado aqui na Terra? Por que nós precisamos de tantos mestres? Não bastaria um? Então, eu acho extraordinária essa sua pergunta, porque ela me dá a oportunidade de falar sobre um dos temas que me são mais caros enquanto cristão, que é a questão da diversidade. Ver que existe um fio condutor na mensagem e na missão desses homens, que é necessariamente o fio condutor da misericórdia. Então nós sabemos que cada um desses missionários, que Gandhi, que Buda, que o nosso próprio Cristo, que Nelson Mandela, né, que Martin Luther King, que Madre Teresa de Calcutá, Maria, São Francisco, diversas pessoas que vieram com essa função de serem revolucionários de alguma forma, né? Se expressavam por meio de diversas culturas distintas, de épocas distintas, de causas muito distintas, e você vai ver que existe um fio condutor na ação de todas elas, que é o exercício da caridade, é o exercício da misericórdia, é o combate à injustiça, é o combate a toda forma de opressão, é a luta permanente pela igualdade, pela inclusão, pela fraternidade, que tem que ser também o fio condutor da nossa postura enquanto cristão. E houve, né, muitos missionários, muitas pessoas maravilhosas passaram por aqui, porque é necessário que essa visão seja constantemente lembrada por nós, né, em todas as épocas e ainda durante muito tempo, nas muitas centenas, milhares de encarnações que ainda teremos, porque nós precisamos internalizar isso. Precisamos fazer com que essa seja a nossa reação, que a empatia, a misericórdia, a nossa capacidade de se indignar diante de uma injustiça seja a nossa primeira reação, a nossa primeira condição enquanto ser humano. Então não é possível que a gente acredite em evolução se a gente aceita, por exemplo, que uma pessoa pode ser oprimida, que uma pessoa pode ter oportunidade que outra não teve, né? Então o que eu acho maravilhoso é compreender que Deus quis que essas pessoas, em épocas distintas, em países distintos, com culturas distintas, em lugares onde as pessoas ainda nem sabiam, né, que um dia ainda viria um Cristo, já existia gente falando de empatia, falando de conexão com a natureza, falando de mentalização, de reflexão, né? Os hindus já conheciam os chakras, né? Os nossos irmãos de religiões orientais já falavam dessa questão da empatia, do perdão, do cuidado, da paciência. Então são todas virtudes que a gente sabe que são virtudes que nos conectam com o Criador, seja qual for o nome que esses irmãos dêem para o Criador. Então quando Jesus fala na Bíblia que a gente conhece a árvore pelos frutos, eu entendo que essas pessoas vieram para que a gente entendesse que não necessariamente a gente tinha que ser cristão, que nós somos filhos de um Criador do universo, dos multiversos, né? Nós habitamos uma poeira cósmica, né? O Sol é uma estrela anã perto das outras bilhões de estrelas maiores do que eles que existem.
Então nós estamos num cantinho muito pequenininho, né, considerando o tamanho que é o universo. Então esse Deus, que é a força suprema, é a inteligência, né, primária, a causa primária de todas as coisas, é o Deus de todos os multiversos. Então não é possível que a gente, na nossa visão antropocêntrica e egocêntrica, ache que a gente esteja o ponto central da criação. Nós somos únicos, nós somos amados, como cada criatura é única. Então aqui nesse espaço, nesse nosso planetinha azul, nós precisamos cultivar o exercício da empatia, o exercício do acolhimento, o exercício do amor ao próximo, porque o linguajar de amor que o Cristo veio nos ensinar é a linguagem universal. É a linguagem que o Criador quer que nós aprendamos a falar, que é a de conexão, é de amar como irmão cada criatura que houver no universo. Então eu acho interessante, eu acho maravilhoso pensar que essas pessoas vieram em diferentes culturas, em diferentes épocas, para trazer uma mensagem comum do Criador, que é o amor e a misericórdia.